basicamente, quando a gente vai falar sobre esse tipo de defesa, sobre esses dilemas morais, a gente está falando muito pela questão de garantir uma noção de defesa. Porque uma coisa que a gente tem que ter noção, a queda, ela está sobre todas as coisas. A queda também está sobre o sistema de justiça. O STF erra, o STJ erra, procuradores, promotores, advogados erram. Então, quando a gente coloca essa noção de pecado dentro do sistema judiciário, essa noção de tolerância, ela tem que estar muito presente. Porque a gente não tem a certeza sobre todos os fatos que estão postos ali. Por isso que há essa necessidade de processo. Por isso que existe, até dentro do texto bíblico, essa noção de cidades refúgios, porque a gente não tem, dentro disso, uma verdade fora a revelação de Deus que não esteja tocada pela queda. Bibotalk e a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTcast ABC2. Muito bem. Está começando mais um BTcast ABC2, o de número 81. Eu não sou o Rodrigo Bibo, mas eu sou o Thiago Pereira e eu tô muito preocupado que esse episódio de hoje eu só falo na presença dos meus advogados. Muito bom. Eu sou o Gabriel Schebeck e o homem, ao criar a defensoria, ele apenas copia Deus ao criar a cidade de refúgio. Uau! Eu sou o Giordano, eu não tenho uma frase bonita, mas tenho uma reflexão. O pessoal do direito não tem uma boa fama, né? Inclusive, os advogados são os únicos profissionais que você pode contratar licitamente para ameaçar alguém. Eu vou chamar o meu advogado. Então eu queria perguntar, deixar essa pergunta: a nossa fama é merecida ou é injusta? Vamos descobrir. Oi, gente, meu nome é Gabriel Dayan e se a justiça e o direito são a base do trono de Deus, estudá-los é encontrar-se inevitavelmente de joelhos diante dele. Uau. Que isso? Muito bom. Gente, a gente já pode encerrar aqui, né? Já tá resolvido. Não, a gente vai conversar muita coisa pra gente conversar. Estamos aqui com esse time de advogados, de acadêmicos do direito, para a gente falar sobre esse tema muito importante, que é a fé cristã e o direito, o cristão na área do direito. E para isso eu trouxe os amigos Gabriel Schebeck, o Giordano Bruno, o Gabriel Dayan, todos eles, assim, muito gabaritados, muito capacitados na área, têm atuado nessa área já há muito tempo, muita coisa para trazerem para nós aqui hoje, e eu não vejo a hora da gente começar essa conversa, pra gente poder tratar de muitas coisas que estão aqui na nossa pauta, mas antes a gente vai falar um pouco sobre os nossos recados laboratoriais. Ei, gente, tava com saudade de dar recado por aqui, então bora saber os recados de hoje? O Radar ABC2 está de volta em uma nova edição. O edital já está aberto e tem 2 temas principais para sua submissão: fé, ciência e cultura e ciência, religião e meio ambiente. E olha só, os artigos selecionados vão ser publicados na revista Um nos Mundos e o autor receberá um livro da coleção Fé, Ciência e Cultura. Quer ver o seu texto publicado na revista Um nos Mundos? Então corre, porque a chamada do Radar ABC2 se encerra no dia 21 de novembro de 2025. Todas as informações desse edital estão na bio do nosso Instagram e no site da ABC2. Dá tempo de preparar sua submissão, mas não deixe para a última hora. O Radar tá on, esperando por novos textos. Quem sabe em breve o seu artigo estará sendo anunciado na revista Um nos Mundos? Participe e ajude a espalhar essa oportunidade. Compartilhe com seus amigos e suas amigas que também podem brilhar no Radar ABC2. E não podia faltar a dica dos cursos Pockets. Cursos rápidos, práticos, acessíveis que você precisa fazer. Além do curso Conhecer, Adorar e Servir, produzido a partir das excelentes palestras da 4ª Conferência Nacional de Cristãos na Ciência, agora você também pode fazer o curso Pocket do momento. Por apenas R$ 45,00, vou repetir, hein? Por apenas R$ 45,00, o curso Horizontes de Fé e Ciência, compartilhado pelo professor Gustavo Assi, presidente da BC2 e professor na USP, este curso apresenta conselhos, experiências e ensinamentos práticos para você que quer viver sua fé com coragem e integridade em tempos de tantos desafios na universidade. São apenas 6 aulas de cerca de 25 minutos cada aula. Como o próprio Guto ensina, a universidade não precisa ser uma ameaça para a sua fé. Ela pode ser o lugar onde você mais amadurece na fé e na vocação. Este curso é um guia e
acompanhamento pastoral de um cientista e professor que ama Jesus e se importa com você. Então não perde tempo, acesse agora, inscreva-se e venha ampliar seus horizontes de fé e ciência. Pessoal, a gente está falando hoje sobre fé e direito, então, fé e a área jurídica, né? A gente tem aí um contexto nacional onde a área do direito é uma área muito comum, muito representativa no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Nós temos muitos cristãos, assim como na sociedade inteira, né? Nós temos muitas pessoas ligadas a essa área e, na verdade, é uma área inescapável, né? Todo mundo depende... A gente precisa conhecer pelo menos um médico e um advogado, né? Pra gente viver nessa sociedade. Então, a gente precisa de pessoas que estejam envolvidas com a área do direito, a gente precisa de pessoas que nos representem, que entendam, né, das leis, que entendam do sistema jurídico do nosso país, que possam nos auxiliar, e pessoas que trabalhem, né, na defensoria. Enfim, há muitas áreas dentro da área do direito, e é uma área que tem uma relevância muito grande, e num país majoritariamente cristão como o nosso, né, e na realidade que a gente tem vivido hoje, com tantos debates jurídicos, debates éticos, tantas coisas em questão que temos vivenciado no nosso mundo hoje, dentro das nossas igrejas, a gente trouxe esse time aqui para a gente poder conversar um pouco sobre isso, para a gente entender, né, qual a importância de falar sobre isso e qual a importância da gente fazer esse diálogo com a fé cristã e o quanto é possível fazer esse diálogo com a fé cristã. Para isso a gente tem aqui os nossos convidados. Eu queria que eles se apresentassem, né? Eu queria já para que eles chamá-los para que eles possam se apresentar rapidamente, para se fazerem conhecidos aqui do nosso público. O Gabriel Schebeck já tem falado aqui no BTcast em algumas ocasiões, já participou antes, né, Gabriel? Isso, já. E o Jordano e o Dayan estão aqui estreando hoje conosco. Nós temos dois Gabriéis, então a gente tem o Gabriel Schebeck e o Gabriel Dayan. A gente vai chamar eles pelo sobrenome, vai ser o Schebeck e o Dayan, pra gente ficar mais fácil aqui de conversar. Mas vamos lá, se apresentem, começando pelo Schebeck, depois na sequência aí. Primeiramente, quero agradecer muito o convite, Thiago. É sempre uma alegria poder estar aqui, né? É a primeira vez no BTcast ABC2, embora estivesse dentro do BTcast, então, alegria gigantesca. Então, meu nome é Gabriel, sou daqui de Goiânia, Goiás, interior aí do país. Sou graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Sou especialista em cristianismo e política e também em Direito Penal e Criminologia. E atualmente estou fazendo mestrado também na Universidade Federal de Goiás em Sociologia, com ênfase em estudos aí em violência, que vem lá da minha graduação. Né? E atualmente, eu acho que assim, acho que cada um aqui atua em uma área diferente do direito. O meu sou servidor público há mais de 5 anos na Defensoria Pública do Estado de Goiás, né? Então a minha prática jurídica está aí vinculada a esse órgão tão importante que a gente vai dar uma conversadinha também. Bom, pessoal, eu sou o Jordano, é a primeira vez que eu participo aqui também, estou muito feliz, agradeço o Thiago pelo convite. Eu sou professor na Universidade Federal de Minas Gerais, na UFMG, minha matéria lá é Direito Civil, e eu também advogo especificamente na área de direito de família. E estou aqui super animado para conversar com você. O Jordano também caminha com a gente na ABC2 já há um bom tempo, né? Ele é o atual líder do nosso grupo de estudos de fé e direito, né? Muito bom. Obrigado, Jordano. Vai lá, Dayan. Meu nome é Gabriel Dayan, sou formado em Direito aqui na Unicuritiba, né? Sou de Curitiba, sou pós-graduado em Direito Civil, Processual Civil. Eu também fiz o mesmo curso que o Schebeck de Cristianismo e Política, também. Além de, eu advogo mais como freela, para falar um termo assim mais popular, mas eu sou mais envolvido aí com política mesmo, né? Então, assessor legislativo, agora eu tô na Secretaria de Justiça do Estado do Paraná, eu transito aí bastante nessa parte de direito administrativo e direito legislativo, ultimamente, né? Campanhas eleitorais, enfim. Eu comecei atrás lá na Aliança Bíblica Universitária, desde lá eu conheci a ANAJURE, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e também a ABC2, inclusive o grupo de Curitiba, eu estava lá no dia da fundação, e desde lá me tornei diretor na Associação Nacional de Juristas Evangélicos, e a gente atua também no Supremo Tribunal Federal com algumas ações constitucionais ali, né, como amigo da corte, enfim. É um trabalho que é bem estimulante, muito divertido. Que legal.
Olha aí, temos um infiltrado no STF, gente. Olha assim, um infiltrado no STF aqui no BTcast. Que legal. Gente, muito bom. Pra gente começar esse papo, assim, propriamente dito, né? Eu queria pensar com vocês e queria ouvir de vocês um pouco sobre a ideia, né? Existe um pensamento jurídico ocidental, no mundo ocidental, né? Existe uma construção sobre questões de leis, de ordenamento da sociedade, de tudo mais. E a gente ouve falar muito sobre isso, né? Eu queria que vocês nos ajudassem a entrar nesse assunto através disso, né? Pensando sobre essa influência da tradição judaico-cristã no estabelecimento, né? No desenvolvimento desse pensamento jurídico em que nós vivemos. Assim, como que é o contexto brasileiro e o que isso tem a ver com a influência? O quanto nós temos no direito brasileiro, por exemplo, né? De uma influência judaico-cristã, se é que tem, né? Isso é real. E aí vocês podem... Quem chegar primeiro vai, não precisa ter sequência não, tá? Tá, deixa eu tentar dar um contexto bem simples, assim. Para quem está habituado a pensar na filosofia, né? A gente sabe que a filosofia tem um berço, a filosofia ocidental tem um berço na Grécia e ela recebe, claro, muitos aportes ao longo da história, inclusive muitos aportes cristãos. Com o direito dá para fazer um paralelo, né? O direito tem o seu berço, o direito no Ocidente tem o seu berço na Roma antiga, e ao longo da história essas categorias jurídicas que os romanos construíram vão recebendo aportes, muito especialmente do cristianismo. Então a gente pode fazer paralelo com a filosofia e pensar, tem uma base pré-cristã muito importante, mas os aportes cristãos, eles vão modulando o direito. Isso é muito verdade no caso brasileiro. E eu acho que isso é muito interessante, né? Porque toda vez que a gente vai, aqueles que nunca tiveram nossa aula de direito, a gente tem algumas matérias introdutórias, ou como a gente chama, propedêuticas, como teoria geral do Estado, teoria geral do processo, entre outras, que uma das primeiras coisas que a gente aprende é justamente essa base do pensamento jurídico romano dentro dessa influência ocidental, né? E aí uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente fazer, principalmente para quem tenha interesse nesse assunto, é que eu acho que cada tópico que a gente for falando, e como a gente tem uma repleta gama de livros sobre o assunto, a gente sempre recomendando um livro aí para quem quiser, e no final a gente bota nossas recomendações, mas para quem queira saber mais até sobre essa questão do direito romano, tem um livro muito interessante chamado só Direito Romano, do José Carlos Moreira Alves, em que ele vai falar muito sobre toda essa construção. Então quem tiver essa curiosidade aí, acho que é interessante ir atrás desse livro, só que realmente não para aí, né? Porque posteriormente a gente tem muita influência italiana, muita influência alemã, um pouco de influência francesa, e eu acho que a partir daí esses contornos da ética judaico-cristã já vão se penetrando dentro da formação jurídica brasileira. Eu estava tentando procurar aqui o trecho bíblico que me veio aqui com a fala dos colegas, e que, se eu não me engano, Paulo, ele havia sido preso, enfim, agora eu vou localizar, até o final eu localizo o texto aqui. Os romanos, eles tinham o contraditório, né, então ele só havia sido ouvido de um lado, então assim, não era assim como os romanos fazem, enfim, eu vou achar esse texto, mas eu já digo. E eu vejo assim que, de fato, nós vemos uma sociedade hoje influenciada pela filosofia grega, pelo direito romano e pela religião cristã, e essa mistura, ela trouxe mais benefícios do que malefícios, né? Hoje nós vemos o professor Jordão pode falar com muito mais propriedade, mas nós vemos aí que existe um cancelamento das ideias cristãs, enfim, nas universidades, de que elas são opressoras, que elas são, enfim, claro, ao longo da história a gente já se deparou com muitos abusos ocorridos em nome de Cristo, em nome da igreja, mas o que justamente permitiu que nós tivéssemos essa noção de dignidade da pessoa humana é justamente a ideia da imago Dei, do ser humano ter o seu valor intrínseco em relação à própria divindade, a Deus, né? Então isso não está relacionado ao quanto que ele pode produzir de capital ou simplesmente a sua ética e afetividade sexual, ou inclusive o seu valor em relação a um determinado grupo étnico. O valor do ser humano é algo que transcende, é superior. Então isso, do meu ponto de vista, é a maior bênção que o cristianismo legou para o direito, esse valor intrínseco do ser, né? Se quiser dar uma única prova assim, dessa influência, a dignidade da pessoa humana serve como essa única prova, única e irrefutável prova, que não é um conceito que os romanos tenham desenvolvido. Isso faz parte da apropriação, né, que na Idade Média aconteceu do direito romano, reelaborado à luz do cristianismo. E é muito curioso porque em vários trabalhos acadêmicos no direito, a gente ouve a expressão herança judaico-cristã como um xingamento, né? Primeiro a pessoa usa herança judaico-cristã e depois vem o xingamento. Mas
ou uma deslealdade com a história do direito, ou uma simples ignorância histórica, porque um estudo minimamente sério de história do direito tem que apontar, no mínimo, a dignidade humana como uma profunda e radical contribuição do cristianismo, mas eu destacaria pelo menos mais um ponto: a proteção dos vulneráveis. É o cristianismo que lança luz sobre a necessidade de uma proteção intensa que faça uma forma de rebalancear o jogo de poder para a proteção dos vulneráveis. Que eu achei aqui, ó, é Atos 22, 25, e quando o Paulo chega e fala pro centurião dizendo: é lícito açoitar um romano sem ser condenado? Essa frase tá dizendo assim: eu preciso do devido processo legal antes de ser condenado. Só isso, desculpa, Cheveck. Não, tranquilo. Que eu só ia complementar uma questão do Jordano que ele trouxe, que é muito importante, porque quando a gente está estudando o Antigo Testamento, principalmente quando a gente pega ali Deuteronômio, os números, a gente vê muito, alguns autores vão trazer como o triângulo da vulnerabilidade, outros como quadrilátero da vulnerabilidade, né? São os órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres. O pobres entra ou dentro do quadrilátero, mas não está necessariamente nesse triângulo da vulnerabilidade. E como isso é totalmente diferente do Antigo Oriente Próximo, né? Todas as culturas que estão ali ao redor da formação de Israel, do povo judeu. Então, isso é algo que vai sendo alavancado, né, ao longo da história. Quando a gente pega a igreja primitiva, e aqui já avançando um pouquinho, e vendo o cuidado deles com as crianças abandonadas, a ponto que eles pegam uma fama de que eles canibalizavam crianças ou sacrificavam crianças, porque isso não fazia parte do imaginário social da Roma do primeiro século, né? Isso, muito interessante. Isso significa que a gente tem uma construção aí milenar, né, de uma troca entre a religião cristã, como o Dayan falou, né, a religião cristã, o direito romano, a filosofia grega. A gente tem essa sopa aí no contexto ocidental, da formação do imaginário ocidental, né. Mais curioso é que, ao mesmo tempo, isso parece que tem uma tensão, né, constante entre coisas diferentes, mas também um diálogo possível, né? Parece que há uma construção que oscila entre uma tensão e uma colaboração, por assim dizer, né? Para que se cheguem em alguns lugares comuns, que oscila entre uma tensão e uma colaboração, por assim dizer, né? Para que se cheguem em alguns lugares comuns dos conceitos de justiça cristã, né, como vocês falaram, principalmente em relação a cuidado com os vulneráveis e tudo mais, mas muitos outros elementos que constituem a ideia de justiça cristã, em contraponto com outras ideias de justiça, né. Eu acho que o Chebeck comentou aí sobre o Antigo Oriente Próximo. Acho que dá pra gente tentar pensar nesse paralelo, assim, ou os conceitos cristãos de justiça e conceitos não cristãos de justiça que podem, talvez, entrar em conflito. E existe isso, é muito comum, a gente, no direito, tá lidando com isso, assim, esses conflitos entre noções de justiça, a justiça cristã e outros conceitos não cristãos? Tem tantas entradas para essa pergunta do Tiago. Deixa eu fazer uma entrada aqui com a ajuda do MacIntyre. O MacIntyre vai dizer que a filosofia ocidental da modernidade é construída num pano de fundo cristão, mas esse pano de fundo, ao desaparecer, ele deixa como tal, né, como um pano de fundo reconhecido por todos, ele deixa os princípios éticos e filosóficos sem contexto. Então hoje a gente tem certos princípios, mas eles não têm mais o contexto em que eles foram criados e eles ficam mais ou menos incompreensíveis. O MacIntyre usa até a figura de uma catástrofe. É como se tivesse havido uma grande catástrofe e a gente ficasse trabalhando com fragmentos de algumas ideias que faziam todo sentido num pano de fundo cristão. Então hoje, por exemplo, a gente chega a absurdos de não ter, num debate mais franco assim da sociedade civil, de não ter muita dificuldade de reconhecer a ampliação das formas de aborto, das formas legalizadas de aborto, e defender o direito dos animais, né? A gente chega em absurdos desse tipo, sem perceber que são coisas absolutamente sem sentido, né? Você defender as duas coisas ao mesmo tempo. Então, talvez uma das entradas, Tiago, para a sua pergunta seja: nós estamos trabalhando com uma herança cristã, mas não temos mais o contexto, né, que fazia com que essas ideias tivessem todo sentido. Daí essas dissonâncias. Bom, o que eu penso sobre isso é que existia um certo padrão, né, da noção de direito, existia uma coluna vertebral que o cristianismo garantia para as estruturas jurídicas, para as próprias instituições mesmo, cada uma seguindo o que deveria ser, pelo menos, né? Apesar de a gente ter evoluído muito, o que eu percebo hoje, principalmente olhando para o nosso Supremo Tribunal Federal hoje,
é que esse direito mais moderno, esse direito aí, essa teoria mais crítica do direito que a gente tá vendo, inclusive aqui o grande pessoal de Curitiba, aqui da Universidade Federal, né, do próprio ministro Fachin, que são mais mergulhados nessas ideias do direito, que envolve muito direito de família também, o professor Giordano Bruno sabe, né, dessa perspectiva aí de tratar os afetos como um valor maior, enfim, e não somente isso, mas o que eu percebo é que se tornou um critério muito politizado, ou seja, uma hora eu retiro um novo princípio para reinterpretar coisas que já estavam bem estabelecidas, e assim você vai acabando que desconstruindo todo o direito no Brasil, segundo um princípio novo que alguém interpretou, um novo princípio hermenêutico, e daí a gente já não sabe mais, e é muito difícil ser advogado hoje, justamente. Eu tenho um caso, obviamente eu não posso dizer, mas ele envolve também a questão das redes sociais e essas questões assim de censura e etc. Então, assim, e de repente acaba me favorecendo de um certo lado, mas você percebe que em outro, no sentido político, às vezes acaba piorando para a liberdade de expressão. Então, assim, essa dinâmica hoje no Brasil, essa desconstrução do direito, ela está causando uma reação, resultado sociológico assim, muito negativo do meu ponto de vista, porque hoje, em vez de ter um conceito uno de justiça, como eu falei na coluna vertebral, hoje você pensa um princípio novo hermenêutico, reinterpreta segundo uma certa lógica, liberal talvez, enfim, e no final você acaba criando muita bagunça e falta essa segurança jurídica para você saber até onde que você vai, e no trabalho como advogado fica até difícil às vezes você orientar um cliente, né, num determinado sentido, porque você fala, meu Deus, e agora? Se na Corte Superior está tendo toda essa reinterpretação, que fim vai levar? E isso é uma resposta que eu não sei dar. Pegando aí o que o Dayan falou, e é muito interessante porque o meu contexto de atuação é um pouco diferente, né? Como eu falei, eu trabalho na defensoria, então a gente tem uma média de 100 a 150 atendimentos por semana. Para quem não sabe, a Defensoria Pública, ela atua com pessoas que a gente chama de vulneráveis ou hipervulneráveis. São pessoas da sociedade que precisam acessar a justiça, mas não têm condições de pagar um advogado. Já quase que eu falo de implir aqui, o juridiquês vindo, ó. Mas são pessoas que não têm condição de pagar. Gente, se entrar um juridiquês, aciona o closed caption e vai aí, porque vai ter tradução, eu não garanto, viu, gente? Exato. Então, o que acontece? O que a gente chama aí, eu já vou falar o termo jurídico, mas eu vou explicar depois, essa mutabilidade constitucional, né? Quando a gente chega, assim, na base da sociedade, nessa parcela extremamente vulnerável, que é a maior parte da população, que são as pessoas que realmente não têm condição de renda nenhuma, isso tem um desafio muito pra gente, porque às vezes há um entendimento ali no processo daquela pessoa. Dentro da defensoria eu atuo em duas áreas. Eu atuo no civil em geral, tá? Questão de direito do consumidor, processo contra a empresa em geral, processo de danos morais, tudo isso. Eu só não trabalho com família. E também criminal quando eu tô de plantão, né? Quando a gente fica no regime de urgência para audiências criminais. E aí é muito complicado porque às vezes você tem uma vinculação de notícias referentes a uma interpretação que, saiu uma notícia falando que é tal interpretação. E o tempo todo você tem esse processo que chama de educação e direitos, de ensinar aquelas pessoas que não é bem assim. Olha, aquela notícia não tá bem assim, isso é uma situação de desatualização, isso não funciona mais dessa forma. Então pega muito do que o Dayan falou, que a gente tem sim uma insegurança jurídica de um lado, só que eu também sou um pouquinho otimista de outro. Porque veja bem, por que eu falo que eu sou otimista, e já encerrando aqui? No ano passado, no dia 27 de novembro de 2024, o STF deu uma decisão muito importante, que eu acho que vira uma dessas colunas vertebrais em relação a como a gente pode entender a liberdade religiosa no Brasil, como há espaço para isso. Que foi o julgamento sobre os símbolos religiosos, em especial crucifixos, em repartições públicas e em tribunais, né? Inclusive, eu acho que a Ana Júri foi Amigos Curi. Foi, Dayan? Foi, né? Perfeito. Então, isso foi uma decisão muito importante porque isso referenda a questão da liberdade religiosa no Brasil. Isso referenda, além disso, quando a gente vai lá para a lei de execução penal, que é a lei que cuida de como as pessoas que são condenadas na justiça vão cumprir pena, existe lá a garantia de ingresso de pastores dentro dos estabelecimentos penitenciários, sabe? Então, de um lado a gente realmente tem essas mudanças que vão ocorrendo, mas do outro lado a gente tem uma reafirmação de liberdades religiosas fundamentais e que é algo que há uma importância contínua de militação em relação a isso, e militância aqui que eu falo no sentido jurídico, como a Ana Júri faz.
pegando o que vocês estão falando, né, assim, de fato a gente vive num mundo hoje, né, que talvez tenha algumas características realmente diferentes do que a gente vem aí construindo nos últimos séculos, de tensões seculares muito grandes, né, e de talvez um estabelecimento de um pluralismo onde há vertentes muito diferentes precisando conviver e coexistir, né, talvez isso não fosse tão comum em séculos passados, onde haviam ordens mais estabelecidas, sem fazer o julgamento do mérito dessas ordens, mas hoje a gente tem algumas tensões estabelecidas pelo processo de secularização e pelo processo de pluralidade mesmo, né, da sociedade, e dentro da pluralidade da sociedade, o pluralismo religioso também e tudo mais, né, então a gente tem um direito que, como o Dayan falou também, né, tinha uma coluna vertebral, tinha um sistema operando, né, assim, de forma mais una ou unificada, não sei se pode dizer assim, mas que hoje parece que está mais difícil o exercício do direito, eu não sei se é certo dizer isso, né? Mas é um jogo de cintura, né? Assim, é uma arte pelo que eu tô percebendo, eu tenho visto muito isso, né? Parece que ser advogado, ser jurista, ser alguém dessa área, é uma arte mesmo, de fato, né? Para que se entendam os limites das leis, as interpretações, então é uma arte de interpretação também, né? E até mesmo da elaboração das leis, né? A gente tem um sistema legislativo que elabora leis, e a elaboração de leis também é uma arte que, às vezes, a gente sente que as pessoas que estão atuando nessa arte não são tão artistas assim. Mas, enfim. Qual que é o desafio do cristão nesse meio? É porque existem, de fato, né, muitos desafios para os cristãos, e aí a gente entra, né, nos desafios éticos de lidar com a pluralidade de pensamentos, e como que vocês se sentem diante de tudo isso relacionado à vivência de vocês mesmo, né? Eu acho que isso é uma questão muito complexa, né, muito complexa. Quando a gente vai olhar, por exemplo, da perspectiva criminal, você tem muitos dilemas específicos que são muito delicados. Por exemplo, chega para defender uma causa para você de alguém que matou uma pessoa. Como é que você vai... E isso é uma pergunta que o tempo todo fazem. Acho que principalmente quem tem uma prática... Você recebe o tempo todo. Na igreja já me perguntaram isso umas 5 vezes em relação a quando eu tô de plantão, por exemplo. Qual é a grande questão? Quando você escolhe defender uma pessoa, você não está validando, basicamente, e entrando dentro dessa perspectiva, você não está validando o ato dela. A gente está validando aquilo que a gente tem principalmente em números, quando a gente tem a construção das cidades-refúgios, que era o seguinte. O que é essas cidades-refúgios, né? Cidade-refúgio era basicamente quando alguém matava por acidente uma outra pessoa, que a gente chama de homicídio culposo, sem intenção de matar, essa pessoa acusada de homicídio poderia ir para essa cidade de refúgio, ser julgada, para que a família da pessoa assassinada, a família da pessoa morta, não pudesse cobrar a vingança de sangue sobre ela. Então, o que acontece? Basicamente, quando a gente vai falar sobre esse tipo de defesa, sobre esses dilemas morais, a gente está falando muito pela questão de garantir uma noção de defesa, porque uma coisa que a gente tem que ter noção, a queda, ela está sobre todas as coisas. A queda também está sobre o sistema de justiça. O STF erra, o STJ erra, procuradores, promotores, advogados erram, certo? Então, quando a gente coloca essa noção de pecado dentro do sistema judiciário, essa noção de tolerância, ela tem que estar muito presente, porque a gente não tem a certeza sobre todos os fatos que estão postos ali. Por isso que há essa necessidade de processo. Por isso que existe, até dentro do texto bíblico, essa noção de cidades-refúgios, porque a gente não tem dentro disso uma verdade fora a revelação de Deus que não esteja tocada pela queda. E isso tem que orientar muito a nossa atuação, certo? Porque quando a gente entende isso, a gente vai muito para o que o Keller vai falar no livro dele Justiça Generosa, que é um trecho que eu acho muito interessante, que ele vai falar o seguinte: atos de misericórdia e justiça devem ser praticados por amor, não simplesmente como para fins evangelísticos. E ainda assim, não há maneira melhor para os cristãos prepararem o terreno para o evangelismo do que fazendo justiça. Então veja bem, a atuação do cristão enquanto alguém dentro do direito acaba também preparando esse terreno, porque é justamente essa noção de testemunho público, de atuação pública ilibada, que vai também correr aí esse percurso. Gabriel, eu queria continuar a sua reflexão. Você destacou bastante o desafio do advogado ou do defensor na área do direito criminal. E aí parece que a sua ênfase é num certo dever de amar, de compreender e de fazer ali a melhor defesa que aquela pessoa precisa. Isso é um ato de misericórdia. E às vezes os cristãos são julgados por fazerem isso, mas eles devem fazer assim mesmo. Agora eu queria colocar outras duas questões e queria fazer uma divisão entre servidores públicos, advogados públicos, promotores, juízes, defensores públicos e os advogados privados. Porque eu acho que o desafio dessas duas grandes categorias, os desafios são diferentes. O desafio do advogado privado, ele tem que trabalhar e produzir
para ele ser remunerado na estrutura onde ele foi contratado, ou se ele for o dono da estrutura, para que aquilo ali produza, né, e gire financeiramente. E ele vai ser confrontado diariamente o convite para falar mentira. Eu estou usando a mentira como um resumo geral assim das tentações do advogado. E ele vai ter milhares de desculpas para falar mentira, mas nenhuma delas justifica a mentira do advogado. O Agostinho escreveu sobre isso, ele tem um livrinho que se chama Da Verdade, ele enfrenta essa mesma questão. Há alguma alternativa em que o cristão deva falar mentira? Mais ou menos a pergunta que o Kant vai enfrentar um pouco depois, e ele conclui que não há. Especificamente em relação ao advogado, então, eu creio que o grande desafio do advogado cristão é ter um compromisso primordial, sacrificial com a verdade. E é só desse modo que ele contribui para a justiça. Já no caso dos advogados públicos e servidores públicos, a remuneração deles não depende disso. Eles estão muito mais livres. Mas o problema é que no Brasil, quase todos eles estão recebendo acima do teto constitucional por conta de decisões ilegais, inconstitucionais, confirmadas por eles mesmos. Então aí o papel do cristão é não colocar a mão nesse dinheiro, é devolver esse dinheiro. O Estado de São Paulo noticiou que um promotor aposentado de São Paulo está devolvendo 1.300.000 porque ele considera que não deveria receber. Eu não conheço esse homem, mas eu quero conhecer, porque se todo juiz e promotor cristão estivesse devolvendo os valores que recebe ilicitamente, isso seria um testemunho público da nossa fé. Então eu desdobro em duas, e eu sei que eu estou dizendo palavras duras, palavras que eu disse, inclusive, né, Gabriel, num evento da Anajure, aqui em Belo Horizonte, as mesmíssimas palavras, mas eu venho repetindo isso, sabe, meus amigos? Eu creio que o nosso testemunho cristão, ele vai ser muito efetivo, simplesmente, se por um lado falarmos a verdade, e por outro, aceitássemos a simplicidade, a frugalidade de receber aquilo que o Estado nos paga, e não é pouco, sem manobras para recebimentos ilícitos. Muito interessante você falar isso, Giordano, e muito pertinente, na verdade, muito necessário ouvir a sua fala, é porque mostra que existe essa conexão, né, do trabalho jurídico com essas questões de mercado, inclusive, né, questões que atravessam ali, e aí então existem os dilemas, os debates éticos e jurídicos de fato, né, assim, que são pertinentes ao campo da profissão, às hermenêuticas das leis e tudo mais, mas existe esse outro debate ético, esses dilemas éticos, aos quais os cristãos são colocados de frente, né, que envolvem tudo isso, né, o exercício da profissão em si, as competições, ou as tentações do dinheiro, as pressões, né, para conseguir mais trabalho, para as longas jornadas, né, tem isso também, longas jornadas de trabalho que para um fim, né, e esse fim geralmente é o fim de ganhar mais dinheiro, e como que isso pode se tornar, né, um grande problema na caminhada espiritual de um cristão nessa área, né? Não sei se vocês têm mais algo a acrescentar nessa área também, alguma experiência com isso, ou algo mas provavelmente algo que muitos dos nossos ouvintes aqui também, e que podem ser da área, que conhecem alguém da área, talvez estejam lidando, né, assim, como o cristão pode dar um bom testemunho, como o Schebeck falou ali, um testemunho de misericórdia, mas também um testemunho de vida cristã, de fato, né, assim, em relação a essas tentações diárias, né? Eu vou dar um exemplo, Thiago. Eu sei que às vezes quando eu falo lá na Júri gera um pouco de discussão, mas eu acho que é legal trazer esse caso, porque eu também faço consultoria para igrejas, né? Estatutos, regularização jurídica. Fiz uma cartilha alguns anos atrás junto com um vereador para organização jurídica das igrejas, porque infelizmente a perseguição religiosa que vem sobre os evangélicos, ela não vem como um radical islâmico com uma faca, né? Ela vai vir mediante a estrutura do Estado. E muitas vezes por culpa realmente dos pastores e dos líderes, né? Que não sabem fazer as coisas adequadas. Então essa instrução jurídica é muito importante. E uma vez veio um cliente para mim que era um pastor daqueles bem falcatrua, sabe? E aqueles pastores assim que vocês falam, cara, esse daqui é abuso pastoral na certa, né? Eu como advogado privado, eu vou perder essa oportunidade, eu vou servir esse pastor e aquela comunidade, porque, do meu ponto de vista, era assim, existe um remanescente fiel naquela igreja. Com certeza deve ter um remanescente fiel que está indo lá para buscar Jesus naquela igreja. Então, o que eu posso fazer? E o pastor já veio falando sobre uns negócios, assim, bem pesados. O que eu decidi? O que eu fiz nesse caso? Eu fiz o estatuto na forma
que o pastor queria, dando dentro do modelo governança eclesiástica episcopal, ou seja, tipo a Igreja Católica, que tem um triângulo, né, que tem o pastor como autoridade máxima e ele toma praticamente todas as decisões, diferente do sistema congregacional, como as igrejas batistas, por exemplo, que tudo é votado em assembleia, ou presbiteral, das igrejas presbiterianas, né? Montei esse modelo de estatuto episcopal. Só que daí o que eu fiz? Eu coloquei alguns jabutis no estatuto, para facilitar com que a igreja pudesse fazer um motim, entendeu? Por quê? Porque geralmente existe um quórum mínimo, né? Então, eu já estou colocando aqui, né? Espero que ele não escute esse Bibotalk. Mas eu estou falando isso porque eu não posso impedir o pastor de abrir uma igreja, porque, enfim, liberdade religiosa, etc. O cara realmente entende que ele tem a vocação dele, como qualquer outra religião que viesse me procurar, eu faria como advogado, mas eu, analisando o caso daquela igreja, eu percebi que existia uma grande possibilidade de dar problema. Então, caso o pessoal quisesse questionar algum ato do pastor, eu deixei alguns mecanismos ali para favorecer isso. Não contei, obviamente, porque eu acho que foi um caso muito específico, assim, que eu vi que realmente existia uma malícia por parte do pastor, e talvez um outro advogado fizesse um modelo normal e dificultasse para aquelas pessoas quando o pastor estivesse fazendo alguma coisa errada. Então eu estabeleci um mecanismo de compliance ali mais escondidinho no estatuto ali. Por quê? Justamente para que a igreja, se ela realmente quiser fazer alguma coisa, ela pudesse fazer, até como uma medida de justiça, de controle do pastor. Então, foi a solução que eu encontrei. Eu sei que é muito polêmico, eu sei que isso gera divisões, assim, de opiniões, mas o que eu percebo é que toda a filosofia cristã e os autores juristas cristãos, ao longo da história, eles definem uma finalidade para o direito, ou uma finalidade para a política também, que é o bem comum. E quando você tenta orientar os seus atos, não porque uma pessoa é cristã ou não, mas porque isso vai render o maior bem para o maior número de pessoas, então isso acaba se tornando o critério que eu acho essencial e realmente o telos, né, a finalidade que deve guiar o nosso trabalho, de forma democrática, de forma igual para cada um, mas levando em consideração a especificidade de cada caso. Então eu gosto de contar esse caso porque eu acho que é muito interessante, assim, a gente lidando no dia a dia com esses casos. Tipo, sim, eu recebi meu salário, eu fiz um bom trabalho, eu montei uma igreja para durar, né, juridicamente, só que eu percebi que eu ficaria incomodado se eu não tivesse feito isso, porque eu falaria assim, eu não estaria dando chance para aquela igreja se voltar contra supostos abusos daquele pastor. Pegando um pouquinho já diretamente dessa questão de testemunho público, e pegando muito do que o Jordano falou, tá? Sobre essa questão dos salários absurdos, principalmente das carreiras jurídicas, do Ministério Público e do Judiciário, é muito triste quando a gente vê algumas realidades, tá? Aqui em Goiás, e eu sempre foco aqui porque hoje está a minha maior experiência em estudos, a gente tem 246 cidades. Dessas 246 cidades, só 8 cidades têm defensoria pública. Todas as outras não têm. Tá? E o que acontece é que o seguinte, normalmente os recursos de um tribunal num desses interiores é o recurso da defensoria do estado inteiro. E aí o que acontece? E aí é um outro problema que a gente coloca em relação a essa questão de fé e trabalho aqui, porque existem pessoas que precisam e não tem defensorias nessa cidade. O que a defensoria vai fazer? Vai fazer o que a gente chama de multirões, certo? Que é o quê? A defensoria normalmente vai com a carreta, com a van, para alguma cidade e faz 5 trabalhos principais. Dentre 5, vou destacar 3, que é o quê? Casamento, registro de identidade, porque muita gente não tem identidade, e também questão de retificação de certidão de nascimento, porque muitas vezes a pessoa não tem o nome do pai ali, tá faltando essas questões, e muitas das vezes há aquela questão do reconhecimento afetivo, então a defensoria vai facilitar esses serviços. E um testemunho público que eu acho muito lindo é que normalmente, quando a defensoria vai fazer mutirões no interior, naqueles interiores mais afastados da capital mesmo, questão de 300, 400 quilômetros, os lugares que mais acolhem a defensoria para conseguir ter esse espaço, ter a publicidade, são as igrejas evangélicas, sabe? Principalmente na figura das Assembleias de Deus. Eu aqui, enquanto presbiteriano, tenho que fazer esse elogio aos amigos assembleianos, porque é sempre um abraço muito grande, porque
dentro das Assembleias de Deus, você tem, principalmente nesses interiores, a possibilidade de alcance muito grande, e muitas vezes as pessoas não conseguem ter condições de pagar uma taxa de um documento, não tem condições de registrar o próprio nome do pai ou da mãe numa certidão de nascimento, às vezes não tem condições de se casar na igreja, porque a gente sabe que a igreja faz isso, mas às vezes não tem condições de R$80 que seja, de pagar num registro de casamento civil, certo? Então, quando a gente vê isso, vê como existem essas uniões, sabe? De uma instituição que ela é estatal, tá engateando ainda, tá? É uma instituição muito nova, defensoria muito nova, assim. Enquanto o Tribunal de Justiça tem mais de 200, 300 anos aí, a defensoria mal tem 10 anos de idade, mal tem 20 anos de idade nos estados mais antigos, certo? Só que se vê essa necessidade de que quem alcança essa população que a gente tá aqui para auxiliar é justamente a igreja. E é muito bonito quando a gente vê essa união, sabe? Significa que a defensoria é uma instituição perfeita, embora eu goste muito dela? Não, gente, a defensoria tem seus problemas. A gente tem problemas em relação a alguns atendimentos ao público que são horríveis, embora a luta é para que seja um bom atendimento, é para que seja esse testemunho público. Falo eu enquanto um servidor ali dentro que é cristão, e também existem defensores públicos lá dentro que são cristãos, e a nossa luta em relação a esse testemunho público não é nem só pela instituição, embora isso seja importante, mas é que seja o testemunho público do que é ser um servo de Deus ali na ponta da lança, de estar representando a instituição, mas principalmente sendo embaixador do reino de Deus. Excelente, isso é muito bom entender, é muito bom perceber, né? Eu acho que você trouxe uma coisa, Shebeck, que acho que é fundamental, talvez, para o nosso papo aqui, né? De entender, nesse processo todo, o papel da igreja, né? Assim, o papel de nós enquanto cristãos, e eu estou me colocando aqui, né, como cristão leigo e parte da igreja, que não entende muito bem o trabalho de quem é da área do direito, de quem é jurista, de quem é defensor público, quem é advogado. Às vezes, né, entende do advogado quando precisa do advogado, mas quando não precisa do advogado, geralmente tem posições muito negativas ou muito equivocadas sobre o que é essa profissão, o que é esse trabalho, o que é essa atuação acadêmica também, e como que a igreja pode conhecer melhor, né? Como que a igreja pode entender melhor, inclusive, a possibilidade de atuação conjunta, né, uma colaboração no exercício dos advogados que tem na igreja, dos juristas que tem na igreja, dos professores de direito, pessoas que são dessa área e que também não sabem, às vezes, como servir a igreja, né, assim, então, como que a igreja, talvez a minha questão seja essa, né, como que a igreja pode ajudar, em vez de desmerecer? Como que a igreja pode colaborar com os seus membros que são dessa área ou até mesmo incentivá-los, né, e ajudá-los? Eu acho que talvez o ponto da pergunta final seja esse, né? Qual a ajuda que as pessoas dessa área podem receber da igreja e que não estão recebendo? Qual pastoreio possível? Porque são pessoas que precisam ser pastoreadas, estão nas nossas igrejas, e como existem muitos advogados, né, eu realmente esqueci de trazer aqui uma estatística, né? Mas eu sei que existem muitas faculdades de direito, existem muitos advogados, é uma profissão muito extensa, né? Assim, tem muita gente dessa área. Então elas estão nas nossas igrejas, e existem muitas pessoas dessa área nas nossas igrejas. Mas como que a igreja poderia pastoreá-las melhor e como que a igreja poderia receber delas também, né? Deixa eu começar, vou jogar um ponto aqui, depois os meus amigos vão completar. Eu fico muito, como alguém que tem muito interesse assim, na juventude, na educação, nos ministérios ligados à juventude. Um dos pontos em que a igreja pode contribuir muito, a meu ver, é trabalhando a ideia de vocação com muita seriedade, né? Eu temo que a maioria dos pais que enviam seus filhos para o direito de forma errada. Porque se esse mesmo menino dissesse que queria fazer história ou letras, o pai não recomendaria, não apoiaria. Então, o problema começa na percepção de por que esse chamado para o direito. Esse chamado é para ter status de um juiz ou é para ganhar o dinheiro de um advogado? Se for, já é um problema. Nesse momento, já é um problema. Então, assim, nós, enquanto igreja, precisamos trabalhar muito bem esse lugar, porque há tantos canteiros nesse jardim de Deus que estão descuidados, né? As artes, por exemplo, nós não queremos enviar nossos filhos para as artes. E o canteiro está crescendo mato para todo lado, né? Agora, enviamos os meninos para o direito. Mas será por que enviamos para o direito? Então, acho que, queridos, o trabalho em relação à vocação, uma discussão séria sobre o sentido do trabalho,
São contribuições muito valiosas que a igreja pode prestar. Deixa eu só acrescentar um outro ponto. Quando eu falei há pouco do desafio ético, os cristãos que estão sentindo esse desafio, a meu ver, eles têm 3 caminhos. Um caminho é o de enfrentar o desafio, permanecer na área do direito e conseguir dar uma resposta compatível com a sua fé e com a sua consciência. É um desafio. Foi mais ou menos o que o Dayan explicou, que ele fez. É o que a gente tenta fazer todos os dias. E cada um faz do modo como consegue, com os instrumentos que tem. Mas há outras 2 respostas. Uma é fugir do direito. Quantos amigos nós temos que fugiram do direito? Em geral, eles dizem assim, vou fazer psicologia, porque aí ele vê que ele pode ajudar realmente alguém. E o outro é o da morte espiritual, sabe? É o de estar ali só de corpo, porque a alma já morreu. Ele está mentindo todos os dias, ele está numa estrutura que o obriga a... Então ele já morreu. A igreja também pode cuidar desses irmãos, tanto apoiando os que querem fugir do direito, ajudando-os a entender o porquê, como aqueles que morreram também, né? Aí eu vejo assim, uma multiplicidade de formas da igreja contribuir com os nossos queridos que estão nessa área, que é uma área especialmente difícil. Deixa eu deixar aqui uma nota para não parecer que é fácil. Não é fácil, querido. Se você está aí lutando para subsistir como advogado, saiba que não é fácil. É possível, mas não é fácil, tá? Acho que, assim, até difícil falar alguma coisa depois que o Jordano falou, porque acho que ele sintetizou bem todas as coisas. E eu acho que só queria citar 2 exemplos de advogados que eu admiro muito. Os 2 estão vivos ainda, são americanos, que mostram o papel da igreja dentro da atuação muito importante de advogados. Um se chama Bryan Stevenson. Esse Bryan Stevenson teve um filme em 2019 lançado sobre a história dele. Um filme muito bom chamado Uma Luta por Justiça, que o Michael B. Jordan vai interpretar esse advogado. O que é esse advogado? Ele é um advogado que cresceu na igreja metodista nos Estados Unidos. E dentro da igreja metodista, ele fala num trechinho da biografia dele, numa entrevista, que quando ele começou a ouvir exposições da Epístola de Tiago, ele viu o que era a vocação da vida dele. E aí ele começou uma atuação jurídica muito importante. Qual era essa atuação? Ele queria lutar pelo direito de homens que estivessem no corredor da morte, que ele acreditava que eram inocentes. Que ele tinha certeza que era inocente, ele ia lutar por isso. Então, o que acontece? Qual é a grande questão? Ele sofreu muita perseguição e quem apoiou ele financeiramente, inclusive, foi a igreja metodista dele. Então, ele só conseguiu fazer esse trabalho pelo apoio da igreja, certo? E o outro é o Fred D. Gray. Eu até comecei com o Thiago sobre esse advogado antes. Verdade. Mas peraí, Shebeck, peraí, rapidinho. Antes de você falar do Fred, Luta por Justiça, eu conferi aqui, ó, tá disponível na HBO Max, HBO. Ah, não, perfeito. Luta por Justiça, filme com Michael B. Jordan. Gente, muito legal, cara. Boa dica. Tem Jamie Foxx também no elenco. Infelizmente, o filme tira essa parte da igreja. Tá? Infelizmente, essa parte da biografia dele, quem diria, né? Ela é tirada. Só que assista esse filme sabendo disso, sabendo desse background dele. E o outro é o Fred, tá? O Fred Gray. Ele se você for pesquisar a foto dele, você vai ver que ele é um senhor bem velhinho. Por quê? Porque ele é um advogado batista, que chegou a ser pastor batista, que lutou ao lado do Luther King nos movimentos civis lá na década de 60 nos Estados Unidos. Então, ele era a frente jurídica da luta pelos movimentos civis e ele também foi sustentado pela Igreja Batista, certo? À época, como pastor, ele entendeu que o pastoreio não estava se dedicando ao pastoreio como deveria, entendeu que a vocação dele era justamente a advocacia nesse sentido de luta pelos movimentos civis. Então ele foi advogado do Martin Luther King, inclusive, e ele, se você pesquisar no Wikipédia, qualquer fonte dele, você vai ver o papel crucial da Igreja Batista dentro da vida dele. Então acho que são 2 exemplos que mostram muito claro como a igreja pode trazer esse apoio até para a própria vocação da igreja, certo? Dessa perspectiva de ser sal e luz. Eu penso da seguinte forma também, porque por mais que eu esteja na igreja presbiteriana, a minha criação, ela é batista pentecostal, né? Então, o que eu percebo? Eu percebo que ainda é muito difícil lidar nesse contexto sobre uma visão de vocação que não seja eclesiástica. Então, muitos dons e talentos pastorais, de misericórdia, de serviço, eles vão sendo trancafiados dentro da igreja evangélica, sendo que esses dons, eles são muito claros, assim, muito vocacionados para fora, né? Vocacionados para
essas questões assim de direito, enfim, de questões assistenciais, ou até mesmo da arte, como o professor Giordano falou ali muito bem. Eu vejo que existe uma necessidade de trabalhar dentro das igrejas essa cultura franciscana de colocar ouro dentro da igreja e ficar mendigando lá fora, sabe? É uma realidade, é uma cosmovisão que está dentro da igreja evangélica mais pentecostal, vamos dizer assim, essa visão de que tudo que tem valor a gente coloca dentro da igreja e já que o mundo vai de mal a pior mesmo, então deixa que cresça mato, né, usando as palavras do professor Giordano. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é necessário a gente trabalhar. Outro ponto é algo que eu sempre falo quando eu vou palestrar, quando eu vou conversar com pastores, líderes, enfim, de que as igrejas, elas precisam ter também, além do ministério de louvor, além do ministério de, sei lá, hospitalidade para receber o pessoal ali, enfim, que seja qual o nome do ministério seja, mas um ministério jurídico, em que você pode aproveitar os advogados, os juízes, para pensar coisas ali, ou seja, para promover comunhão mesmo, como tem reunião de homens para tratar de problemas específicos. Então, por que eu digo isso? Porque, às vezes, o advogado vai estar lá participando de uma reunião do presbitério, enfim, dos pastores, da liderança, e ele vai poder também contribuir com algumas coisas que, muitas vezes, os pastores, só de bom coração, eles querem fazer, mas eles não têm o caminho correto, sabe? Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, assim, que vamos aproveitar os adolescentes da igreja, vamos colocar eles para, sei lá, cuidar do ministério infantil. Cara, isso é a pior besteira que pode acontecer. A pior besteira, 200 milhões de casos aí só de abuso sexual que acontece de adolescentes com as crianças da igreja. Isso é uma coisa, infelizmente, muito comum. Então, sabe, são esses detalhes de, por exemplo, vamos ver bem certinho as contas da igreja, nota fiscal, deixar tudo bem certinho. Mas por quê? Porque daí acontece algum problema na igreja e quem usa o cartão de crédito da igreja é a esposa do pastor. Estou falando coisa do dia a dia nosso aqui, né? Então, daí, de repente, vai lá o tribunal e pega dinheiro por causa de uma condenação judicial dos bens da igreja e os bens da pastora, entendeu? Sabe? Essas coisas assim que vão acontecendo. Então, deixar todas as coisas bem organizadinhas. Eu acho que a igreja ela tem muito potencial para isso em relação à vocação, a reconhecer os dons e vocações e chamados, enfim, que cada pessoa tem dentro do seu contexto. E eu acho que um ministério, porque essa é uma linguagem talvez não tão presbiteriana, assim, né? Mas quando eu falo com igrejas mais, digamos assim, batistas, mais pentecostais, mais pro lado pentecostal, eu uso essa linguagem para dizer, gente, a gente precisa aproveitar essa possibilidade, porque o fim disso também é a gente dar um bom testemunho. E se o nosso bom testemunho interno e externo, então imagine que legal uma pessoa, sei lá, uma pessoa do direito que não é convertida, e ela chega numa igreja onde ela vê todas as coisas funcionando com excelência e ordem, como a palavra fala que o culto deve acontecer, né? Claro que, enfim, com as devidas aplicações, né? Mas ele olhar e falar assim, nossa, aqui o pessoal faz as coisas de forma certa, né? E enfim, acho que eu poderia dar mais alguns exemplos, mas acho que eu ia tomar muito tempo. A gente tá aqui, gente, o papo tá fluindo tão gostoso que a gente nem percebe, mas a gente tá caminhando pro nosso final já do nosso papo. Mas antes da gente fechar, tem algumas coisas que eu queria complementar aqui, né, pra gente caminhar para o nosso fechamento. Mas é muito interessante perceber isso, né? Às vezes eu vejo muito isso também, parece que muitas vezes no contexto da igreja há um descolamento da sociedade, um descolamento da realidade, né? Ou quase que uma busca por isso mesmo, de não buscar conhecer o ordenamento jurídico da sociedade, não buscar conhecer até mesmo a questão das próprias leis, né? Como que as leis estão organizadas, como que a igreja entende a sua responsabilidade jurídica no ordenamento social e as questões de responsabilização também, né? E muitas vezes, por ser igreja, parece que ela quer se colocar fora disso, mas não, ela é igreja, mas ela é feita para ela estar no meio disso, né? Eu não sei o que vocês pensam sobre isso também, mas eu acho que a gente tem muito essa ideia, né, de construir uma ideia de igreja que é cidadã, que está presente na sociedade, que tem responsabilidades e que tem deveres e que tem direitos e que, no meio de tudo isso, né, pode instigar seus membros a seguirem as suas vocações, mas pensando no que o Giordano falou mesmo, né? Assim, a vocação, qual que é o propósito, né? Qual que são os
por que estamos lidando com as vocações como estamos lidando, e como que nós apoiamos os nossos jovens que vão entrar na faculdade, que vão buscar, e como que nós lidamos com nossos jovens durante o período de formação, dos dilemas éticos, nas dificuldades que eles vão ter, né, ao enfrentar todas as questões, seja no sistema jurídico público ou no sistema jurídico privado, o que quer que seja, que vão enfrentar tentações, vão enfrentar questões que vão colocar a fé deles em xeque muitas vezes, mas como que nós podemos pastorear melhor os nossos irmãos que são da área do direito, e como que nós podemos colocá-los perto da igreja para que eles possam servir melhor a igreja, né? E como que essa vocação, acho que tentando pegar um resumo do que vocês falaram também, como que essa vocação pode ser estimulada pela igreja no sentido de que a igreja está falando sobre, usando aí mais uma vez o Tim Keller do Chebec, os ministérios de misericórdia, né? Assim, como que a igreja pode ensinar aos seus membros que a área do direito é uma possibilidade para exercício de um ministério de misericórdia, né? De ser sal e luz no mundo dessa forma. E talvez isso possa gerar uma mudança de chave na cabeça de muitas pessoas que não entraram na área do direito, que não conhecem a área do direito e que estão na área do direito e que talvez não tenham essa chave virada, né? Eu não sei se vocês querem, pra gente caminhar pro final aqui, né, se vocês querem complementar alguma coisa nessa linha aqui pra gente poder ir fechando, com alguma experiência também, que o Dayan trouxe muitas experiências dele ali, o Chebec também, mas experiências de vocês, assim, que possam ajudar também o nosso público, quem tá nos ouvindo, a se sentir amado nessa área, né, e se sentir vocacionado também. Enfim, a gente tá caminhando aqui pra nossa conclusão. Eu gostaria de falar, assim, de uma dor, sabe? Acho que isso pega mais, assim. Vou dar um exemplo. Meu avô era um pastor pentecostal, batista, em 1960, 70 ali, e numa dessas cruzadas missionárias de evangelismo, ele conheceu um cara, e ele se converteu à fé cristã, e ele queria ser pastor. E o meu avô falou assim, não, eu vejo um chamado claro na sua vida de justiça, você é uma pessoa muito reta, muito correta, né? É um dom que eu vejo, assim, pessoas que têm, como um dom mesmo, assim, de retidão, e eu vejo você no direito e tal, incentivou ele, viu esses dons, percebeu esses dons nele, e incentivou ele a fazer direito. Aqui, ele foi para o interior do estado do Paraná aqui e se tornou um grande jurista, E ele nem era velho, meu avô já é falecido, mas esse senhor, ele nem era velho, ele já organizou, ele ganhou muito dinheiro, enfim, se tornou uma referência, e ele organizou muito bem os bens de família. Já deixou cada filho com uma parte, os bens em usufruto, ou seja, ele fica utilizando os bens, mas daí quando ele morrer, a propriedade já está com os filhos, ou seja, e eu lembro que eu fui numa reunião de família desse jurista, mais de 200 pessoas, primos, uma família grande, e todo mundo orando junto, sabe, assim, uma bênção, todo mundo pedindo perdão para o outro de alguma coisa. E eu fiquei, assim, chocado com isso. Em como a sabedoria jurídica dele trouxe pacificação para dentro de uma família. E o meu avô, sendo pastor, cometeu também muitos erros, talvez pela seu idealismo, e não soube lidar bem com os bens que teve. Deus foi muito providente financeiramente com ele, mas ele acabou causando vários problemas na sua morte em relação aos bens e em relação à família. E grande parte da minha família está brigada, até hoje carrega essas marcas. Então eu vejo que o direito ele tem um papel importantíssimo na santificação de uma sociedade, na santificação de uma família, na santificação pessoal, quando ela é feita em corandeu, quando ela é feita para a glória de Deus, né? E para mim essa dor que eu carrego ao olhar para partes da minha família, me perceber como um caso de sucesso e um caso em que deu errado, da importância dos pastores perceberem a vocação dos seus membros, né? De você entender que sim, Deus chamou pessoas para propósitos específicos. Eu sempre me vi vocacionado para o pastoral também, mas eu me vi pastoreando muitos clientes indiretamente, trazendo paz e trazendo resolução de conflitos, e daí às vezes eles falam assim, nossa, Gabriel, isso é um milagre. Eu falei, nossa, mas isso aqui é atividade do advogado, não tem nada demais, mas para aquelas pessoas a percepção é de algo divino, é a percepção de uma justiça realmente na terra. Então eu olho para todas essas situações e eu percebo assim que existe sim ainda uma visão baixa, uma visão
pobre mesmo a respeito da vocação jurídica em relação com os evangélicos hoje no Brasil. E eu vejo como o direito ele pode realmente ser aquilo que eu falei no começo do nosso podcast. Se o direito e a justiça são a base do trono de Deus, quanto mais você se debruça naquilo ali, você de repente percebe que você já está de joelho diante de Deus, né? E eu acho que isso é muito, muito legal, assim, da gente poder trabalhar essa questão da vocação também nas igrejas. Enfim, não sei se eu consegui responder, mas eu senti de dizer isso. A minha trajetória com o direito, ela é muito engraçada, porque eu cresci numa região muito violenta e pobre daqui de Goiânia, e desde pequeno eu vi muita injustiça. Desde criança vi injustiça na minha família, vi coisas erradas acontecendo, então desde muito pequeno eu já tinha muita noção do que eu queria fazer, do que eu queria ser. Obviamente sempre dentro do direito, mas ao longo do tempo as profissões dentro do direito foram sendo alteradas. Eu formei no direito, comecei a atuar no direito, eu formei no início de 2020, em novembro de 2020 eu tomei posse na defensoria. Só que eu tive uma crise muito grande, no meio da faculdade, e principalmente quando eu fui para a presbiteriana, que também foi em 2020, tive um conflito muito grande em relação à vocação, em relação ao sentido do que eu estava fazendo, e por N fatores pessoais quanto a isso. E aí eu marquei um gabinete com o meu pastor. Sou membro da Igreja Presbiteriana Bereia, aqui em Goiânia, né? A época foi uma conversa com o pastor Pedro, né? Que é um dos pastores que são nossos pastores lá na Bereia. E eu conversei muito sobre minhas aflições, sobre como estava doendo, porque chegou um tempo que toda aquela conta que foi se somando das dores ao longo da vida que me levaram a esse caminho, começaram a martelar todo o peso do passado, toda aquela injustiça, tudo aquilo começou a martelar no sentido de que não faz sentido nada do que eu tô fazendo, porque tudo aquilo que aconteceu não vai mudar, e talvez eu não mude a vida de ninguém também. Por que eu tô fazendo isso da minha vida então? Por que eu tô me desgastando com a jornada de trabalho gigantesca, me desdobrando para ajudar os outros, sendo que no fim das contas nada vai importar, né? É meio depressão eclesiástica, pra assim brincar, né? Em nível de Eclesiastes ali. Mas o Pedro conversou comigo e ele me colocou contra a parede no sentido de que eu estava fazendo aquilo para mudar o passado, eu estava fazendo aquilo para dar um sentimento de vingança dentro do meu coração, eu estava fazendo aquilo para glorificar a Deus. Justamente como o Dayan colocou, eu estava fazendo aquilo para a glória de Deus, justamente para ser um reflexo desse amor de Deus, desse testemunho público de Deus em relação à vida das pessoas que eu estava podendo ajudar, ou eu estava tão ensimesmado para querer uma resposta para mim e não para a vontade de Deus, sabe? Foi uma resposta que eu não queria ouvir naquele momento, fiquei chateadíssimo, falei, como assim? Tava falando basicamente que eu tô sendo egoísta, que eu tô querendo olhar para mim mesmo, e no fim era um dilema que tinha muito mais a ver com questões pessoais, e que não foram devidamente, não. Entra aquela questão de nunca talvez ter perdoado, aquela questão de nunca talvez ter entregado a Deus isso, aquelas aflições, verdadeiramente chorado, entregado aos pés do Senhor. Mas ver como uma liderança pastoral fez diferença em relação a entender o propósito dentro de onde você já está trabalhando, não um caminho que você vai trilhar, mas um caminho que você já está trilhando e está angustiado com ele. E desde então, olhar para o Senhor e entender que todo o trabalho é para a glória dele, e que cada pessoa atendida ali, cada processo feito, cada petição, num volume absurdo, é para a glória de Deus, porque o nome dele está sendo glorificado ali. Maravilha. Lindas os testemunhos, né, do Dayan e do Shebeck. Eu queria terminar com o convite para que quem quiser conversar sobre vocação ligada ao direito, nosso grupo da ABC2 Direito está disponível também para isso. A ABC2 tem o propósito principal de fazer a ponte entre a universidade e a igreja. Então, se você é cristão e está trabalhando na área jurídica e está um pouco angustiado ou muito angustiado, o grupo de estudos também está ali. Além, é claro, de te incentivar a buscar as ajudas locais, né? Como o Gabriel mencionou, um conselho pastoral, um amigo mais maduro. Não desista dessa jornada antes de procurar ajuda. Saiba que realmente não é fácil, né? Se você está sofrendo para se encontrar numa carreira jurídica, você não está sozinho, é muito desafiador. As pessoas têm uma expectativa em relação a todos nós, que é a expectativa de que nós fazemos qualquer coisa, e isso vai trazer sofrimento, mas saiba que tem um caminho para trilhar, tem ministérios para você exercer, dons e talentos que Deus te deu para você desenvolver. Então, conte com a ABC2. Provavelmente o Thiago ia fazer esse aviso no final, mas está aqui um convite de quem está participando e de quem foi
aí, assim, talvez a parte mais pessoal dessa última fala minha, de quem foi muito, muito, muito ajudado pela ABC2. Eu compreendi a minha vocação de forma um pouco mais clara quando comecei a conviver com o Guilherme de Carvalho e a turma que fundou a ABC2 aqui em Belo Horizonte e nas reuniões iniciais. Então, eu sou resultado desse grupo e, por isso, hoje tenho uma alegria também de ajudar a receber as pessoas que estão chegando. Um abraço, então, meus amigos. Tiagão, devolvo a palavra para você. Muito bom. Obrigado, Jordano. O Jordano já fez uma indicação muito boa, né, do nosso grupo temático aí. E que papo legal, gente. Foi bom que no final a gente teve toda essa possibilidade de fazer esse aporte aí pastoral e aconselhamento bíblico e terapia, tudo junto, né? Muito legal, gente. Obrigado mesmo pela participação de vocês, pelas contribuições de vocês. Tenho certeza que tem muito assunto ainda que a gente poderia trazer, né, aqui. A gente não tem tempo hábil, mas a gente abre aqui a partir de agora, né, também uma nova janela de outras possibilidades, de outros assuntos mais específicos aí no campo do direito, de direitos humanos, de várias outras áreas que a gente pode falar. Já conversei com o Shebeck ali, que ele já se colocou pra gente conversar mais sobre isso. Então tem muita coisa na área do direito em contato com a fé cristã que a gente pode falar, que a gente precisa falar, e a gente vai trazer mais coisa aqui no BTcast ABC2. E é isso, gente. Agradeço a vocês todos que nos acompanharam até aqui, e a gente termina aqui. Fiquem todos na paz do Senhor, como diz o Bibo, e a gente volta no mês que vem com mais BTcast ABC2. Valeu, pessoal! Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.